um placar ok, sim, é um placar ok. Se você olhar em um contexto um pouco macro, né, dos 9 primeiros pontos em disputa do Bahia, o Bahia levou 7. E numa sequência dura. Não é uma sequência fácil, né? Cruzeiro em casa, depois Náutico e CSA fora de casa, é uma sequência dura, difícil. Eu, particularmente, não esperava que o Bahia fizesse 7 pontos nessa sequência, né? Então, vendo por esse ponto de vista, o Bahia conseguiu, sim, um bom resultado em Maceió. Claro que fica assim, e talvez as duas torcidas, talvez mais a do CSA, inclusive, as duas torcidas ficaram com um pouco da impressão de que poderia ter sido melhor. Porque o jogo foi muito aberto. Os times tiveram chance de fazer o segundo gol, né? O CSA fez, estava impedido por alguns milímetros, né? E o Bahia fez, mas estava muito impedido. O Bahia também reclama de um pênalti que a arbitragem não deu, o VAR chegou a chamar, o árbitro reviu e preferiu não marcar o pênalti. Então, talvez por isso as torcidas possam até ficar com aquele gostinho, poxa, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas se você olha o jogo como um todo, foi um jogo muito equilibrado, né? O placar de 1-1 diz o que foi o jogo no sentido de que não foi nenhum time se destacou muito mais do que o outro, sabe? E nesse sentido foi um placar muito justo. O Bahia começou bem melhor o jogo, o Bahia começou mandando no jogo, e o Bahia abriu o placar com uma boa jogada de Marco Antônio pela esquerda, né? Ele fintou o zagueiro, puxou para a perna direita, chutou, a bola bateu na trave, assim, a bola bateu em Luiz Otávio, né? A bola procurou por ele, bateu nele e entrou. O Bahia abriu o placar cedo. Só que a partir daí o jogo começou a mudar, né? O Bahia foi cedendo espaço para o CSA, pouco a pouco, e uma mudança feita pelo CSA, uma mudança tática, fez o jogo mudar de vez, né? A partir do momento que o CSA puxa o Oswaldo da direita, onde ele estava, para a esquerda, ele começa a bailar em cima de Jonathan, né? Jonathan sofreu com o Oswaldo ali no lado direito da defesa do Bahia. E foi por aí que saiu o gol de empate do CSA ainda no primeiro tempo, né? Oswaldo passou muito fácil por Jonathan, cruzou de perna direita e Dalberto enganou também muito facilmente Matheus Bahia no jogo de corpo e cabeceou para o gol, sem chances para Danilo. A partir daí... Só uma coisa. Algo que já estava bem anunciado, né? Que foi no momento que o CSA cresceu bonito para cima do Bahia. Exato. E até Danilo Fernandes estava fechando o gol, né? Foi muito por conta dele também que esse gol não saiu mais cedo. O Bahia foi muito melhor, Ju, até os 20 minutos do primeiro tempo, né? A partir daí, o jogo começou a mudar. E assim, pouco a pouco, mas chegou um momento que só dava CSA. O gol parecia bem maduro já naquele momento que saiu o empate, né? Quando o empate sai, e aí o Bahia até tenta voltar a sair, mas não consegue com a mesma qualidade, porque o CSA tinha descoberto ali uma espécie de mina, sabe? O caminho para as minas de ouro, né? Que era o lado direito de defesa do Bahia, né? E aí o CSA chegou a construir chances para até virar o jogo, né? E Danilo foi muito bem nessa parte final do primeiro tempo, né? Nos 25 minutos finais do primeiro tempo. Garantiu o empate em 1-1. Quando o Bahia vai para o intervalo, né? O Bahia vai um pouco acuado por uma pressão do CSA, que tinha acabado de empatar o jogo e estava em casa, né? Tinha pressão do resultado, por quê? Porque o CSA, apesar de só ter um jogo até agora, porque não fez o jogo ainda da primeira rodada,
empatou com o Ituano em 0-0. Ainda não tinha vencido e estava fazendo o seu primeiro jogo em casa, né? E quando volta para o segundo tempo, o CSA marca aos 35 segundos do segundo tempo. 35 segundos, né? Em um lance que, velho, se não tem VAR, eu ia falar que era a mesma linha. Se não tem as linhazinhas ali traçadas, sabe? Eu ia falar, não, mesma linha. É o debate que a gente está batendo, né, Lula? Exatamente. Antes da água suja, só para dividir com a galera que está acompanhando aqui. E rapidamente, esse é o lance que tivesse sido válido, não, futebol sem VAR, um futebol já de século XIX, não tivesse tido VAR, como era até 2 anos a Série B, na verdade, e esse gol passasse, na hora que terminasse o jogo, não precisa nem esperar o Globo Esporte no dia seguinte, não é mais assim, né? Mas assim, quando terminasse as imagens do jogo, você olhasse, você não se sentiria, a maioria das pessoas, imagino, roubado. Porque você diz, a gente foi prejudicado. Você diz, claro, foi prejudicado. Você estava um pouco à frente, então o gol foi legal. Mas você não condenaria a marcação. Você não era aquele lance que você trataria de, o cara tivesse validado ou vetado o lance, você consideraria na régua ali do aceitável. Mas aí, como a gente falou para o VAR é 1 centímetro impedido. E não adianta, que era a outra parte do debate que a gente teve, falar que isso, não, a partir de agora, vamos colocar aqui mesma linha, e se tiver uma margem de diferença, ainda não é impedimento. Matematicamente não mudaria nada, porque depois dessa margem, 1 centímetro depois dessa margem seria impedimento, ou seja, é o mesmo 1 centímetro que hoje é impedimento. Então, na prática, não tem como você estipular se vai ser ou não vai ser. Então, nesse caso do Bahia, só para devolver para a Lula, nesse lance do CSA, o CSA nem reclamou, porque o VAR faz que você não reclame em lances objetivos, né? O lance objetivo. Não ou tá ou não tá. Mas é aquele lance que você olha assim, a jogada foi toda... O cara não levou vantagem por 1 centímetro. O lance foi corretamente anulado. Mas sobre o que é futebol, o jogador não levou vantagem. Mas é do jogo, é a regra e foi corretamente anulado. Perfeito. Só uma coisa, o Tarcísio está aqui colocando, Tarcísio Cândido Xavier, ele diria aqui, e nem daria para afirmar. Esse é o típico lance, né, que o Tiratema nos enganou durante anos com a tal da mesma linha, né? E você vê que o VAR realmente vem para... Até isso é verdade, porque a linha, muitas vezes, você olha, o ângulo do campo é verdade, isso. De repente, até você poderia estar, não, o lance estava legal, e de repente já apareceu, já começou a ver lance de VAR, onde é só uma percepção de o lance está legal, mas que numa câmera ali melhor posicionada, você consegue enxergar diferente. Tem razão, Tarcísio. A tal da calibragem. Que faz a diferença. É o presidente do chat, né? O presidente do chat aqui nas lives. E só para não ficar tão distante esse maestro, esse tema, maestro, eu discordo até dessa afirmação de que tá 1 centímetro à sua frente, qual é o que é a vantagem que ele tira disso? A gente está falando de alto rendimento. Então, alto rendimento, qualquer centímetro, qualquer segundo, qualquer detalhe pode e faz diferença. Então, esse debate para mim nem existe. Mas assim, aí é uma precisão de videogame, assim, veja só. Mas eu entendo, mas assim, tipo, um centímetro é 1 centímetro, pô. A bola, por exemplo, para entrar, ela tem que atravessar a linha inteira, que ali, se não me engano, você tem 12 centímetros, ou seja, para você ver 1 centímetro para fazer diferença, nesse caso, não foi 1 centímetro. Até melhor dizendo, sobre o lance, a forma como ele se antecipa o lance, se ele tivesse 1 centímetro atrás, ele teria chegado na bola do mesmo jeito. É isso que a gente está falando. Eu também acho. Ele não se projetou na frente da defesa do CSA, desculpa, do Bahia, porque ele estava 1 centímetro na frente. A velocidade que ele reage àquele lance, por isso eu quis dizer, em algumas situações, 1 centímetro à frente o cara vai se beneficiar? Sim. Mas especificamente sobre esse lance, não. Sobre esse lance, eu acho que pela movimentação, ele poderia até voar até além, alguns centímetros atrás, porque a reação dele, ele atacou a bola muito mais rápido do que o zagueiro. Então, provavelmente ele chega inteiro, né? Chega totalmente inteiro na bola. Eu concordo com você. Mas é só sobre o tema em geral. Isso. Eu até já refiz, para especificar neste lance, porque de fato, em algum lance, naturalmente, 1 centímetro,
ali é o arranque, o cara pode sim, concordo, pode fazer diferença. É isso. Lua, só antes de você retomar, Pedro Augusto Costa Guerra Júnior, que nome de príncipe esse, viu? Grande, né? O lance do possível pênalti do Bahia ainda vai ser falado, mas já adianto. Sou Bahia e não marcaria pela mania do jogador brasileiro de simular. O cara pula, rola, geme, faça a mesma garapa. Sei, Lula, que você vai provavelmente falar sobre esse tema também, mas já leve em consideração esse questionamento aí do nosso ouvinte, do nosso espectador, né? Enfim, do nosso apoiador Pedro Augusto Costa Guerra Júnior, nome de príncipe, porque eu não sei se concordo muito com ele, não, mas vá lá, continue sua análise. Eu não concordo também muito, não, mas vamos chegar lá. Após esse lance, o CSA, esse lance de impedimento, o CSA tentou seguir na pressão em cima do Bahia por algum tempo, mas diferentemente do que aconteceu no primeiro tempo, o segundo tempo não foi tão definido assim. Como é que posso dizer? A superioridade de uma equipe sobre a outra, né? Porque no primeiro tempo estava claro. Até mais ou menos 20 minutos o Bahia foi muito superior. E depois dos 20 minutos, o CSA foi muito superior ao Bahia. Né? Já no segundo tempo, isso não aconteceu com tamanha clareza. O CSA iniciou melhor, mas logo o Bahia retomou o nível de jogo e começou a encontrar os espaços deixados pelo CSA. Inclusive, Matheus Davó perdeu uma grande chance, uma grande defesa de Marcelo Carné, uma grande chance, e o Bahia equilibrou o jogo. Os times passaram a ter chances. E os goleiros fizeram boas partidas, viu? Tanto o Carné quanto o Danilo fizeram boas partidas e garantiram que seus times levassem apenas um gol. Tá? O segundo tempo foi equilibrado. Em alguns momentos o CSA dominava, pressionava, em outros o Bahia saía com velocidade e conseguia levar muito perigo. Tanto é que, ao término do jogo, foram 36 finalizações, se eu não me engano, 36, 20 do CSA e 16 do Bahia. Né? Eu diria até que se você fosse avaliar assim, quem teve as chances mais claras, eu acho que essa chance de Davó foi a mais clara. Essa chance de Davó foi a mais clara. Mas eu não consigo destacar disso aí um Bahia melhor do que o CSA. Isso não aconteceu para mim. Talvez o que a torcida do Bahia possa reclamar, e aí é no que eu discordo de Pedro, que é Bahia, assim, para mim foi pênalti, com clareza. Com clareza. Não entra em minha cabeça que o VAR chamando, o árbitro olhando para a tela, ele vendo o ponto de contato, vendo que o jogador do Bahia tinha domínio sobre a bola, sobre o lance, conseguiu driblar o adversário e foi derrubado porque a perna do outro jogador bateu na dele. Eu não consigo aceitar que ele, vendo isso, 20 mil vezes em câmera lenta, em velocidade normal, que ele não marque o pênalti. Certo? Para mim, o pênalti foi claro no VAR. No VAR, esse pênalti é claro. Tá? No VAR, esse pênalti é claro.